chegar, a Paty acabou de entrar. Oi, Paty, boa noite. Então, o que acontece? Realmente, né, na TPM, a gente tem ali, na verdade, durante o mês inteiro, né? Durante o mês inteiro, nós mulheres temos ali alterações hormonais. Só que conforme vai chegando mais perto ali da menstruação, a gente vai tendo ali alteração, né, de alguns hormônios específicos. Então, o nosso ciclo, ele é dividido em 3 fases, que é a fase ovulatória, é a fase lútea, né, que ela é dividida em 2 fases, a lútea inicial e a tardia. Então, o que acontece? 14 dias, mais ou menos, a gente fica ali na ovulação e os outros 14 dias, né, para completar ali os 28 dias do ciclo, a gente fica nessa fase lútea, que é dividida na tardia e na inicial, né, nos 14 dias que restam. E aí os sintomas da TPM a gente vai sentir nessa lútea tardia, que é a que fica mais próxima ali da fase onde a gente vai menstruar. Então por isso que a gente sente, né, essa alteração toda em relação ao humor, em relação a sono, intestino, espinhas, né? Por quê? Os níveis, né, de progesterona e de estrógeno, eles estão alterados. Então, geralmente, eles baixam, né, quando chega aí nessa fase tardia, né, que é quando a gente vai começar ali se preparar para a menstruação. E aí, é nessa hora que vem os sintomas. Mas o sintoma vai depender de acordo com cada mulher. Tem aquelas mulheres que têm os sintomas mais fortes e outras nem tanto. Por quê? A alimentação vai influenciar, né, nessa questão dos sintomas. A questão também de atividade física, estilo de vida. Então, isso tudo acaba influenciando também na nossa TPM. Então, quando eu falo para vocês que antigamente eu sentia, né, muita irritação, eu tinha essa alteração de humor, então tinha mês que eu estava mais estressada, tinha mês que eu estava mais chorona, né? Outros meses eu queria comer tudo que eu via pela frente. Era justamente numa época que eu não tinha a alimentação que eu tenho hoje. Eu não tinha a prática de atividade física. Então, não vou dizer pra vocês que eu não tenho mais nenhum sintoma. Às vezes eu tenho muita vontade de comer doce. E como eu falei, às vezes eu tenho muito essa questão do sono. Mas hoje em dia diminuiu muito, né? Então, justamente por isso, né? A alteração hormonal, nós vamos ter todo o ciclo. Então, toda vez que a gente estiver ali para menstruar, a gente vai ter alteração, não tem jeito. Só que daí, de acordo, né, com o nosso estilo de vida, ela pode potencializar ou não, tá? E aí, o que acontece, né? Essas emoções, elas ficam mais afloradas, né? Então, conforme a gente está ali naquela fasezinha final, perto da menstruação, algumas mulheres não conseguem racionalizar. Eu não sei se de vocês que estão aqui presentes comigo, se vocês já viram alguma notícia falando, né, a respeito de mulheres que cometem até crimes, né, quando estão ali na TPM. E isso é real. Né? A gente, quando vai estudar a fundo essa questão toda, percebe que tem muitos sintomas, muitos, além desses que eu tô falando para vocês. E até algumas pessoas fazem um tratamento mais, como eu posso dizer, um tratamento mesmo assim, mais rigoroso em relação à TPM, justamente por isso, né? Porque tem aquelas mulheres que ficam muito mal, que não conseguem nem trabalhar, outras mulheres que acabam o relacionamento, pedem demissão do emprego, tudo isso por conta da TPM. E é real, gente, é real mesmo. Então, como eu disse, cada pessoa vai ter um nível, né? Um nível ali de TPM, os sintomas que ela vai sentir, cada uma vai ser de um jeito, né? E aí, realmente, como as nossas emoções ficam afloradas, por quê? Quando cai, né, o estrógeno e a progesterona, automaticamente a gente tem uma produção maior de cortisol, que é aquele hormônio ligado ao estresse. E aí, com isso, a gente não consegue racionalizar direito. Então, uma coisinha pequena, às vezes, se torna, né, aquele acontecimento do ano. A gente fica muito estressada, a gente estoura, não consegue pensar direito, né? E aí também vem a questão da tristeza, vem a questão da depressão, né? Que não seria exatamente uma depressão, mas sim aquelas mulheres que ficam mais tristes, que ficam sem energia, né, na época ali da TPM. Isso tudo tem a ver com essa alteração hormonal,
tá? Da galera que tá entrando aqui agora, eu tinha perguntado antes quais eram os sintomas que vocês sentiam na TPM. Vocês sentem alguma coisa, algum desses sintomas que eu falei, né? Essa questão da irritação, do estresse, de ficar chorando mais, ficar mais chorona, né? O que vocês sentem? Me contem. E aí, o que acontece? Então, a gente também tem dificuldade em relaxar na TPM, justamente por conta aí desses hormônios todos que estão, né? Uma hora sobe, uma hora desce, e aí cortisol tá aumentado, progesterona, estrógeno estão lá embaixo, e com isso tudo altera sono, com isso tudo vem a questão das espinhas, né? Que eu vou falar mais sobre isso em post, vem a questão do intestino, que às vezes não funciona direito, e vai, né, desencadeando ali um monte de coisa. E aí, com o aumento dessa atividade do cortisol, uma outra coisa que a gente percebe, além desse estresse aumentado, é o aumento da vontade de comer doce, né, que é o que eu vou falar amanhã. Então, muitas mulheres começam a querer comer doce exatamente nesse período. Por quê? Porque o cortisol está aumentado. E o nosso corpo, né, na esperança de ter ali uma produção de serotonina, né, de dopamina, que são hormônios, né, do bem-estar, eles mandam um sinal de fome. Ele manda o sinal ali, vai comer alguma coisa que vai elevar a sua glicemia para que você tenha uma produção de serotonina. E geralmente é a tendência, né, dos doces. Mas sobre isso eu vou falar amanhã. Quero vocês amanhã na live comigo também. Bom, mas aí o que eu já posso dizer desse cortisol? Ele vai te deixar mais estressada, vai alterar o seu sono, porque a nossa melatonina, que também, né, diminui na TPM, é responsável pelo sono. Então imaginem, a gente não dorme direito porque a melatonina baixou por conta da TPM. E o cortisol tá lá em cima, porque baixou o hormônio, né? Baixou o estrógeno, baixou a progesterona. E aí como é que a gente faz? Sem dormir direito e estressada. O estresse só aumenta, né? Então, esse é como se fosse um ciclo, né? Tudo, uma coisa vai puxando a outra. Ó, a Ká tá falando aqui que ela fica mais emotiva e mais agitada. E a Andréia tá falando que fica com vontade de chorar o dia todo. Então, Andréia, é por conta dos hormônios. Os hormônios estão alterados, a gente fica assim, né? A gente não pensa direito. A gente acha que tá pensando, mas não tá. Por conta aí dessa alteração hormonal. E aí, o que acontece? A gente, como eu tava falando, a gente tem dificuldade em converter o triptofano, né? Que tá lá no nosso intestino, em serotonina. E aí, muitas vezes, né, entra naquela questão que eu tava falando, de aumentar a vontade de comer doce. Porque vai elevar a glicemia e com isso, né, a gente consegue, de repente, levar esse triptofano lá pro nosso cérebro para ele virar serotonina. E aí a gente tem aquela sensação de bem-estar, né? E aí, quando a gente pensa na parte da alimentação, é muito importante. Porque, como eu falei lá no começo, se a gente tem uma boa alimentação, a gente consegue reduzir bastante esses sintomas da TPM, né? Claro, a alteração hormonal vai ter todo mês, não tem jeito. A não ser que você use ali algum contraceptivo, vai ser de uma maneira diferente, né? Mas ainda assim você tem. A gente consegue mascarar os sintomas por conta dele, mas tá rolando as coisas ali, né? Tanto que algumas mulheres que não menstruam por conta ali de um contraceptivo, dependendo do caso, né? Se elas sentem ainda assim os sintomas da TPM, é indicado que a gente utilize aqueles aplicativos, né? Eu falo sobre isso com as minhas pacientes. Usar um aplicativo para você ir colocando quais são os sintomas que você está sentindo todo mês, porque esses sintomas também podem variar, né? Então, nem sempre quer dizer que você vai ficar irritada, nem sempre quer dizer que você vai ficar chorando, né? Mais chorona. Então, cada hora ou cada mês, né, você pode ter um sintoma diferente. Então, qual que é a grande questão desse aplicativo? Vocês deixarem ali registrado quais são os sintomas para depois a gente analisar. Quais são os sintomas que mais acontecem? E aí, a partir daí, a gente consegue ver qual nutriente, né, qual estratégia nutricional, ou até mesmo para quem faz acompanhamento, qual fórmula ali manipulada a gente pode colocar no seu mês, né, ali próximo da menstruação, enfim, para que você tenha uma redução desses sintomas.
Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que aquilo está atrapalhando demais, né, a sua rotina, essa questão toda que a gente falou, interferindo em questões de trabalho, relacionamento e tudo mais, a gente pode sim ter essa intervenção nutricional, né? E aí, da parte de nutrientes, o que a gente pode falar que é muito importante? Então, as vitaminas do complexo B, que eu vou dar alguns exemplos ainda, né, aqui nessa live, de quais são os alimentos. Magnésio, né, que também ajuda muito, tanto na questão do sono, né, quanto do relaxamento. Lembra que eu falei lá no começo que quando, né, a gente está nesse período aí de TPM, por conta do aumento do cortisol, a gente tem dificuldade em relaxar, né? Tudo fica potencializado. Então, o magnésio, ele entra com isso, né? Ele entra ali para ajudar a gente no relaxamento, ajudar no sono, né? Aí vem a questão da vitamina D também, né? Muitas vezes a carência de vitamina D faz a gente ficar mais para baixo, né? Então a gente sente aquela sensação de cansaço, tristeza. Algumas pessoas até confundem com depressão e na verdade é a vitamina D que está faltando, né? Então o próprio triptofano, que ele é convertido em serotonina, né, que é o hormônio ali do bem-estar, que vai deixar a gente mais feliz, mais animada. E na TPM também ele está, né, mais baixo a produção, né, da serotonina. A vitamina C também é muito importante, porque a vitamina C é um antioxidante. Então, quando o nosso cortisol está aumentado, a gente precisa diminuir o efeito do cortisol. Com o quê? Com vitamina C. De repente, vitamina A, vitamina E, né? O zinco também vai ajudar nessa questão e o ferro. Então, percebem? É tudo um conjunto de coisas. Como eu disse, a gente vai ter ali toda a alteração hormonal. Com isso, a gente sente sintomas diferentes, mas a gente pode sim colocar na nossa alimentação muitas coisas que vão ajudar a minimizar esse efeito. Ou até mesmo através de formulações, né? Se for algo assim muito, muito, né, elevado, então, nossa, tá me atrapalhando demais. Então, eu queria falar aqui com vocês, queria que vocês me mandassem dúvidas e queria também que vocês me falassem se vocês já notaram que um mês eu tava me sentindo de uma forma, outro mês era de um jeito diferente, ou não, todo mês são os mesmos sintomas. Contem aqui pra mim, gente, eu gosto de interação, gosto que vocês falem comigo, tá? Por favor, não quero ficar aqui falando sozinha, eu quero saber se vocês estão entendendo, se está dando certo, se vocês estão gostando, vão mandando aqui pra mim os comentários. Bom, então vamos lá. Então, falando dessa parte aí dos nutrientes, né, que eu falei quais são, agora eu vou dar exemplos pra vocês de onde nós encontramos esses nutrientes todos, né? Porque também não adianta eu vir aqui só falar, gente, ó, complexo B, vitamina C, triptofano, e aí vocês devem perguntar, tá bom, mas e aí, onde é que eu encontro isso tudo? Então, vamos lá. Depois eu vou fazer um post sobre isso, tá? Mas essa live vai ficar gravada também, caso vocês queiram assistir outras vezes para poder lembrar dos nutrientes, tá bom? Então o triptofano, por exemplo, que ele vai ajudar lá na liberação de serotonina, como eu falei, pra gente ficar bem humorada, pra gente ficar feliz, tá? Então o triptofano nós encontramos na semente de abóbora, na aveia, na chia, nas amêndoas, ovos e pistache. Claro, tem outros alimentos também, tá? Mas eu tô trazendo esses daqui pra vocês. Por exemplo, aveia. Aqui no Instagram eu tenho várias receitas com aveia. É um alimento muito fácil da gente incluir no nosso dia, né? A semente de abóbora, a gente consegue colocar ela ali junto com um mix de castanhas. A gente consegue colocar numa salada, né? Tem gente que come pura, né? Ali como um petisco também. Então isso depende muito do gosto de vocês, né? Do paladar de vocês, tá? Bom, as vitaminas do complexo B. A Aninha tá falando aqui. No meu caso, eu fico muito mal-humorada. Eu sinto isso, é coisa de louco. Mas é verdade, Ana, é verdade. Por quê? Eu tava explicando lá no começo, eu não sei se você já estava aqui,
mas a gente tem uma diminuição, né, do estrógeno e da progesterona. Com isso, a gente produz menos serotonina, a gente produz mais cortisol. O que isso significa? Serotonina deixa a gente bem-humorada. É o hormônio ali do bem-estar. E o cortisol, ele está ligado ao estresse, né? A ansiedade. Então, imagina que a gente diminui o que deixa a gente bem-humorada e aumenta o que deixa a gente mal-humorada. Então, por isso que a gente tem essa alteração toda, né? A questão da depressão também vem por conta disso, né? A tristeza. Então, essa mudança, né, nos níveis ali dos nossos hormônios fazem isso. E aí a gente tem dificuldade em relaxar, a gente tem dificuldade em dormir, várias coisas acontecem, tá bom? Então, ajustando, né, essa questão da alimentação, a gente consegue melhorar muita coisa. E aí, como eu estava falando, se mesmo ajustando a alimentação, você ainda continuar, né, com esses sintomas, a gente pode rastrear para ver qual é o sintoma que está aparecendo mais na TPM aí para você, e de acordo com isso a gente vai diretamente ali nos alimentos, né, que vão ajudar, ou até mesmo em uma formulação. Porque, ó, além dessas coisas todas que eu tô falando, tem a questão daquelas mulheres que sentem dores, né, nos seios. Então isso também tem a ver com o consumo de vitaminas do complexo B. Tem a questão também de inchaço, que eu vou falar isso aqui também em posts, né? Então, são várias coisas que acontecem, tá? Ó, a Andrea tá falando aqui. Quando estamos nesses dias, o que é mais apropriado em relação à atividade física? Porque o corpo parece cansado. Tenho que fazer atividade ou melhor não ir para a academia? Sim, a gente tem essa sensação, né, de cansaço justamente por isso. Né, por conta dessa alteração toda que a gente tem no nosso corpo. Mas é uma fase que, se você conseguir fazer atividade física, você consegue queimar mais gordura. Por que você consegue queimar mais gordura? O nosso corpo, ele gasta mais energia para essa produção toda, né? Imagina que ele está ali preparando o nosso corpo para um bebê. O bebê não veio. E aí, isso, né, é a menstruação. E imagina que para esse processo todo acontecer, o tanto de energia que ele não gasta. Então, se você conseguir acrescentar uma atividade física nesse período, vai ser muito bom, principalmente aí para essa questão de diminuir a TPM, né, que até é uma das coisas que eu coloquei aqui como solução, né? Então, a atividade física é uma das soluções para diminuir os sintomas e até mesmo para ajudar, né, a gente passar por esse período. E também pensando em redução de gordura, pensando em emagrecimento. Aí, claro, né, que o indicado, assim, eu não tenho como te falar exatamente qual exercício seria indicado. Posso conversar com o personal e trazer isso aqui nos stories. Mas eu imagino que um exercício que você se sente confortável em fazer aí nesses dias, tá? Eu imagino que já seria um ponto. Então, de repente, eu me sinto confortável para fazer uma caminhada. Não, para mim tá tudo certo, eu consigo ir lá na academia fazer musculação, consigo fazer um crossfit. Então, é você, né? É o individual. Eu tenho alguns meses que eu consigo fazer atividade física normalmente. Agora, já tem outros que eu já não consigo, eu já faço uma coisa diferente. Já faço uma caminhada, já vou fazer um outro tipo de exercício, tá bom? Ela falou aqui que não tem... É verdade, a gente sente a perna pesada, né? A gente sente ali uma baixa da energia. Isso é real mesmo, acontece, tá? Bom, vamos lá. A caminhada já ajuda. Eu acredito que sim. Eu vou perguntar, vou pedir opinião aí de personagens e trago aqui pra vocês, tá? Prometo. Eu vou até anotar aqui. Exercícios. Mas eu acredito que eles vão falar o que eu acabei de falar pra vocês. Se vocês se sentirem bem pra treinar, tá tudo certo. Bom, e aí então, vamos lá, né? Então, além do triptofano, que ele vai ajudar lá na produção de serotonina pra gente ficar, né, com humor melhor. Outra coisa também que vai ajudar, né, na verdade, outras vitaminas que vão ajudar, são as vitaminas do complexo B. Então, onde é que nós encontramos, tá? Claro que são várias vitaminas, né? Então, aqui eu tô dando um resumão, tá bom? Então, nós encontramos em amendoim, nós encontramos no frango, nos ovos, peixes, vegetais verdes escuros, abacate, o cacau em pó,
abobrinha, né? Então aqui a gente já pensa, olha só, a gente já vai pensando numa receita. Inclusive eu tenho até uma receita no Instagram que eu posso até mudar o nome dela para Show TPM. Ó, aveia e o cacau em pó. Já vira uma panqueca. E o ovo, não é verdade? Então a gente já consegue fazer uma panquequinha ali na hora que você tá sentindo que o sintoma da TPM tá aflorado, né? Já vai ajudar a diminuir o sintoma da TPM. Aí, por exemplo, a vitamina C, como eu falei, que vai ajudar a modular esse cortisol, né? Diminuir os efeitos do estresse no nosso corpo. É um antioxidante, ajuda na imunidade. Então, a gente tem aqui a laranja, acerola, limão, mamão, brócolis, manga, né? Então, a vitamina C é super fácil da gente encontrar aí em vários alimentos. Aí a gente pensa também no zinco, né? Que vai ajudar nessa questão da imunidade, também vai ajudar aí nessa questão toda da TPM, que também nós encontramos em vegetais verdes escuros, na selga, na salsinha, né? Na lentilha. Então, de repente, você pega lá um dia que você tá, né, bem irritada, tá chorona, tá cansada, e você faz lá no café da manhã, né, ou no lanche da tarde, uma panqueca de aveia com cacau e o ovo. Na hora do almoço, de repente, faz uma salada ou um refogado, né, de acelga. Aí já coloca ali uma salsinha para temperar a sua salada. Então, assim, são coisas... Eu tô falando dessa forma para vocês entenderem que é muito fácil da gente incluir no nosso dia a dia. Não é nada assim de outro mundo, né? E de repente, se vocês já consomem isso tudo, então são outros detalhes que a gente tem que pensar, né? Como eu tava falando aqui para Andréia, de repente numa atividade física, que vai ajudar também na liberação ali de serotonina, né? Aí vem o magnésio, né? Como eu estava falando, que o magnésio ele vai ajudar tanto nessa questão do humor, quanto também na questão do relaxamento, vai ajudar no sono, né? E o magnésio a gente encontra onde? Em castanhas, amêndoas, amendoim, o grão de bico, aí vem as sementes de novo, né? Semente de girassol, semente de abóbora, aveia. Aí o ferro também é muito importante, né? Que nós encontramos onde? Em carnes vermelhas, acelga, vegetais verdes escuros. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a alimentação vai ser a base, né? Então, a alimentação é a base para várias coisas da nossa vida. Então, para essa questão do controle de TPM, para a questão do controle do peso, para vocês terem mais disposição para fazer atividade física. E, na verdade, existem alguns nutrientes específicos, que são esses que eu estou falando aqui, mas tudo depende também de um contexto de vida saudável, né? Não adianta também eu focar só nesses alimentos e falar, não, tudo bem, eu anotei aqui o que a Daisy falou, então a partir de agora eu vou consumir só esses alimentos. E de repente eu não cuido, né, da qualidade do meu sono, fora do período de TPM, aí eu vou continuar estressada do mesmo jeito, ou de repente eu não faço atividade física, ou eu não me hidrato direito, ou até mesmo eu não tenho uma variedade de alimentos ali, né, para trazer outras vitaminas para o meu corpo também. Então é tudo uma questão do quê? De um conjunto de hábitos saudáveis, né? É o que eu falo sempre por aqui. Então ter uma boa qualidade de sono, ter uma prática de atividade física é muito importante. A boa alimentação o tempo todo, né? O mais variada possível, porque como eu falei, eu dei alguns exemplos aqui de alimentos, mas a gente encontra esses nutrientes em outros alimentos também, né? E pensando em saúde como um todo, é importante que a gente tenha ali muitos nutrientes. Por quê? Todos os dias a gente está renovando células. Todos os dias, quando vocês fazem uma atividade física, vocês precisam recuperar o que vocês gastaram na atividade física. E para isso tudo acontecer, a gente precisa ter uma boa alimentação, precisa ter uma alimentação variada. Porque o fato de eu consumir um alimento não significa que eu vou absorver 100% dele, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter essa variação, tá bom? Então, me mandem dúvidas aqui, meninas. E agora eu vi que o Ale entrou aqui também. Boa noite, Ale. Bom, então assim,
o que eu posso fazer para diminuir esses sintomas todos da TPM, né? Baseado aí nessas coisas todas que eu acabei de falar para vocês. Então, ter a combinação do exercício, que ele vai ajudar aí nessa questão, né, de aumentar a serotonina. Então, automaticamente, eu fico com um humor melhor quando eu faço atividade física, mas não só nesse período pré-menstrual, e sim o tempo todo, né? Então, o mês inteiro eu faço atividade física, seja lá qual for, atividade que você gostar mais, né? Então, não tem uma atividade certa ou errada, e sim aquela que a gente consegue manter e aquela que a gente consegue sentir prazer em fazer atividade física, né? Porque também não adianta você ir lá gerar um estresse para você, né? Nossa, eu sou obrigada a fazer atividade física, e que atividade que eu vou fazer? Ah, mas só presta se for musculação, só presta se for corrida. Não, gente, não tem isso, né? Claro, cada uma delas vai trazer um benefício. Se a gente conseguisse fazer ali várias, seria ótimo, mas a gente foca ali no que dá certo pra você, tá? No que você consegue manter. E aí, além disso, né, uma outra coisa que a gente pode fazer também, pensando fora da nutrição, além da atividade física, é a questão de atividades prazerosas. Então, realmente incluir no nosso dia, né, nos nossos dias, como eu falei ontem, a questão do autocuidado, reservar um tempo para vocês, né, perceber que vocês estão fazendo algo ali que vocês gostam. Porque hoje mesmo eu estava falando com uma paciente, a gente tem muitas tarefas para fazer no dia, muitas coisas. E aí com isso, às vezes, você não enxerga nenhum momento que você fez algo porque realmente você gosta de fazer aquilo, né? Por mais que a gente tenha ali, por exemplo, eu amo o meu trabalho, eu amo fazer tal coisa, isso, aquilo, outro, mas quando aquilo não foi exatamente uma coisa que você planejou para falar, não, esse é o meu momento, é diferente, né? Então, assim, reservem um momento para vocês, não só nesse período de TPM, mas o tempo todo. Então, aquela hora ali que você vai, de repente, ver um filme, que você vai falar com uma amiga, vai ouvir uma música, ler um livro, né? Fazer algo por você, o que você, seja lá o que for, né? O importante é que seja algo que você se sinta bem e que você sinta ali, né? Não, esse aqui foi o meu momento, estou representada aqui, ó, tô fazendo isso daqui, entendeu? Então isso é muito importante, né? Porque de uma maneira geral a gente reduz o estresse. E esse estresse, não só na TPM, mas o estresse de uma maneira geral, ele é muito ruim para o nosso corpo. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em ganho de massa muscular, é muito importante que a gente consiga diminuir o estresse. Porque o aumento de cortisol, além de aumentar a produção de gordura corporal, principalmente na região abdominal, né? Olha só que coisa ingrata. Então, além disso, também faz com que a gente tenha uma dificuldade em ganhar massa muscular. Então, tanto para quem tem o objetivo de emagrecer ou de ganhar massa muscular, ou até mesmo de manter durante o emagrecimento o máximo possível de massa magra, o aumento do cortisol vai atrapalhar. E como é que a gente reduz cortisol? Com essas coisas que eu acabei de falar. Atividade física, incluir no dia atividades prazerosas, coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, reservar um momento ali para você. E tem também a parte da alimentação, como eu falei. Então, o magnésio, ele vai ajudar. A própria vitamina C, vitamina A, né? Então, tudo isso acaba sendo um conjunto. E aí, quando você começa a ter um contexto de vida saudável com uma boa qualidade do sono também, né? Porque o sono, ele repara. Então, por que muitas vezes na TPM nós ficamos estressadas? Tem alteração de hormônios, tem aumento do cortisol, a gente não dorme direito, a alimentação às vezes fica bagunçada, eu vou falar sobre isso amanhã, mas muitas pessoas tendem a procurar alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com mais açúcar, com mais sal. Isso tudo reflete também na nossa saúde, reflete no nosso humor. Então, é como se fosse um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, tá? A Ana tá falando aqui, ó. Por isso que quando eu faço atividade física,
eu me sinto muito bem. Então é isso mesmo, quando a gente faz atividade física, nós aumentamos a nossa produção ali de dopamina, serotonina, endorfina. Então são coisas que trazem uma sensação de bem-estar para o nosso corpo, né? E aí o nosso corpo tende a procurar isso caso você não tenha um conjunto de hábitos saudáveis ou caso você não tenha uma atividade física ali presente na comida, que é o que eu vou falar amanhã, né? Então a gente tem esse gatilho emocional também que faz com que a gente queira comer. E aí, né, como eu disse, o estresse não só na TPM, mas durante o mês inteiro é a mesma coisa. Vai fazer com que a gente queira comer mais, tá? E aí, a questão também, né, da exposição solar é uma das coisas que faz com que a gente se sinta bem. Além disso, aumenta a síntese, né, da vitamina D. Então, lembra que eu falei lá no começo que a gente tem ali, às vezes, uma carência de vitamina D que é confundida com depressão. A pessoa fica sem energia, a pessoa tem dificuldade no emagrecimento, tem dificuldade no ganho de massa muscular. E aí a vitamina D, mesmo que você suplemente, você precisa da exposição ao sol, porque senão ela não é sintetizada, tá? E aí falando lá da parte da alimentação de novo, só pra gente finalizar, né, aqui é a minha parte, mas eu quero que vocês mandem perguntas, tá, por favor, ou que compartilhem aqui comigo as experiências de vocês. O que a gente pode fazer, né? Olha só que legal, como é fácil incluir coisas na nossa rotina que vão ajudar a diminuir os efeitos da TPM. Então, por exemplo, a banana com aveia. A banana, ela tem ali o triptofano, né? É uma fonte de carboidrato. E aí, com isso, você tem, então, o carboidrato, tem o magnésio e tem a vitamina B6. Junto ali, né? A banana com aveia. Se você coloca também, junto com essa banana, com aveia ou maracujá, é melhor ainda. Porque, como a gente já sabe, o maracujá ajuda a gente a ficar mais calmo. Então, de repente, aquele dia que você tá ali com a TPM no nível máximo, tá muito estressada, tá muito, né, sensação de tristeza, tá chorando, quer um doce, ó lá, banana amassada com aveia e maracujá, ou só a banana amassada com maracujá, ou só a questão da banana com aveia e canela, né, porque a canela também ajuda, também é um anti-inflamatório natural, tá? Então, isso daqui também seria uma opção. Ameixa, aquela ameixa preta, né? Então, ameixa preta com amêndoas. Aí você vai ter a vitamina B6, vai ter cálcio, vai ter magnésio, vai ter triptofano. Então, tudo que a gente precisa para modular essa TPM. Então, uma salada de grão de bico com ovo, a mesma coisa. Você vai ter vários nutrientes ali que vão ajudar nessa questão da TPM. O kiwi vai melhorar a qualidade do sono. Aí, claro, né? Eu sei que não tem kiwi o ano todo. Eu sei disso. Aí, o que a gente pode colocar no lugar? Um chá de melissa, chá de camomila, erva cidreira, erva doce. Isso aí, comer salada. Uma salada bem completa, com vegetais verdes escuros, com grão de bico, né? Então, são coisas que a gente consegue acrescentar facilmente no nosso dia que vai ajudar. Vai ajudar ali naquela questão toda da TPM, vai ajudar no estresse, né? E aí, como eu disse, então, colocar ali atividade física, mesmo que a gente sinta, né, uma baixa na energia, por quê? Conforme a gente faz atividade física, a gente vai se sentir mais disposta, a gente vai ter aí uma modulação desse estresse, né? Além disso, vai ajudar naquela questão do emagrecimento, como eu falei, né? A gente tem ali um período que a gente está gastando mais energia e aí com isso, né, você colocando atividade física também, nós conseguimos ter um resultado melhor em relação ao emagrecimento, um resultado melhor em relação à diminuição de gordura corporal, tá bom? Uma estabilidade emocional melhor, né? O bom humor também, ele vai predominar. E claro, como eu disse, em alguns casos é muito importante que vocês façam esse acompanhamento individual. Por quê? Cada mulher vai ter um sintoma diferente. E como eu falei lá no começo, começa a rastrear quais são os sintomas que você mais sente. Por quê? Para cada um deles a gente pode ter uma vitamina que vai ali, de repente, vamos focar mais nesses alimentos. Ou vamos fazer uma
uma fórmula, né, um manipulado que vai poder te ajudar. Seja na questão do estresse, seja nessa questão da falta de energia, quando a gente sente muitas dores nos seios, acne, alteração no intestino. Então, são muitos sintomas e para cada um deles a gente tem uma solução. Aqui, eu tô falando de uma maneira geral, tá? Para vocês entenderem que quando a gente fala assim, a TPM me atrapalha, é real, isso acontece mesmo, tá? É comprovado, tanto que eu tenho aqui todas essas informações. E aí, tanto essa questão do acompanhamento vai ajudar, quanto essa questão de ter, né, como eu disse, um conjunto de hábitos saudáveis. E até aproveitando, enquanto ninguém me manda nenhuma pergunta, nenhum comentário, essa semana eu vou falar muito sobre isso, tá? Eu vou colocar alguns posts. Já convido vocês para a live de amanhã, que eu vou falar sobre a questão do aumento do apetite, aumento da vontade de comer doces, o porquê que isso acontece e como é que a gente faz para contornar isso, tá? Porque muitas pessoas acabam ganhando peso na TPM, né? Por conta do aumento ali do consumo de determinados alimentos. Então, também é uma coisa que a gente tem que resolver, tá? E aproveitando também, né, já que eu estou aqui aproveitando esse momento para dar vários recados, no final da semana eu vou abrir inscrições para um grupo. Esse grupo vai ser voltado justamente para isso, né? Para a gente pegar vários sintomas da TPM e colocar ali, olha, quais são os alimentos que você pode incluir? Receitas, dinâmicas, né? De repente, em relação a essa questão do humor, o que a gente pode colocar ali para a questão do bem-estar, para a questão de aumentar a serotonina, triptofano, todas essas coisas que vão te trazer uma sensação de bem-estar. Então, se de repente você percebe que na TPM, né, você tem ali uma dificuldade, é uma das coisas que atrapalha o seu emagrecimento, esse grupo pode te ajudar, porque lá eu vou trabalhar a questão do emagrecimento e focar muito nessas questões de TPM, nas questões de nutrientes, né, sugestão de cardápio, igual eu fiz aqui agora. Quais são os alimentos que a gente pode colocar? Quais são as receitas que a gente pode ter para minimizar esses efeitos? E aí você conseguir controlar a TPM e automaticamente também conseguir atingir o emagrecimento, né? Ou começar o seu emagrecimento através desse grupo, tá bom? Agora, gente, me mandem as perguntas, por favor. Que eu falei bastante aqui, só eu falei e vocês falaram um pouco hoje, viu? Me mandem aí quais são as suas dúvidas, o que vocês querem compartilhar. Eu quero saber o que vocês acharam também da live. Se vocês acham, o que vocês acham que já conseguem colocar em prática aí a partir de agora, né? O que vocês já conseguem colocar no dia de vocês para diminuir aí esses sintomas da TPM? Me digam. Enquanto isso, eu vou desligar aqui meu computador, que não adiantou nada. Eu tava tentando entrar lá no Facebook, mas não deu certo. A câmera não ligou. E depois eu vou ter que compartilhar esse vídeo lá. Deixa eu colocar aqui pra clarear um pouquinho. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? O que vocês vão colocar em prática aí desse montão de coisa que eu falei hoje? Digam aqui pra mim. E aí, depois que acabar aqui essa live, eu vou deixar salvo, tá? Mas eu pretendo fazer um post colocando aqui os principais pontos, né? Pra deixar aí pra vocês, como algo ali pra vocês consultarem, né? Quando vocês precisarem. Em relação à questão de nutrientes, onde é que a gente encontra, quais são as receitas. Ó, a Geise disse que a fruta com maracujá. A Camila disse que gostou muito. Ó, e essa questão da fruta com maracujá, ô Geise, ajuda até naquela hora que a gente tá com vontade de comer um docinho. Porque se você fizer a banana, principalmente se vocês esquentarem a banana. Então, esquenta a banana, amassa, e aí você vai lá e coloca o maracujá e canela. Gente, de verdade, eu gosto muito, eu acho que fica muito bom. Então, tanto quando bate ali a TPM, quando vem aquela questão da vontade de comer doce, é uma opção, tá? Então, a Ká tá dizendo que gostou bastante, a Ana também. A Sônia disse que chegou atrasada. Sônia, eu vou deixar gravado, mas se você tiver alguma dúvida, já me manda. Me manda que eu respondo aqui agora pra você.
E amanhã, ó, amanhã 8 horas da noite, aqui no Instagram, eu vou falar sobre o aumento do apetite e o aumento da vontade de comer doces na TPM. Tem aquelas pessoas que também têm aumento ali da vontade de comer lanches, né? Alimentos mais salgados, mais gordurosos. Então isso depende muito de cada um, mas em geral o que eu percebo é mais mesmo o aumento da vontade de comer doces, tá? Mas eu vou falar sobre isso amanhã também, então espero vocês. Ó, a Ana tá falando aqui que ela gostou muito, está aprendendo a melhorar a alimentação nessa questão da TPM. E aí amanhã você vai ver até em relação à questão da insulina, né? Que foi uma das coisas que a gente falou muito na sua consulta, como que influencia também nessa questão do aumento do apetite. Então é interessante, né? Como quando a gente começa a estudar, muitas coisas começam a fazer sentido. Então é justamente isso, né? Você está mais estressado, você tem mais vontade de comer, aí de repente a escolha do alimento faz com que você tenha mais apetite. Então isso tudo eu vou falar amanhã, tá? Não vou falar agora não. Foi só um spoiler. Então vamos lá, gente, pra gente finalizar aqui. Bom, e realmente assim, eu espero conseguir ajudar vocês, né? Porque, como eu disse, eu tinha muitos sintomas assim de TPM mesmo. O meu era essa questão do estresse, era a vontade de comer doce. E depois que eu mudei o meu estilo de vida, realmente assim, mudou demais. Não vou dizer que nunca mais eu tive, tá? Mas agora é assim, tem mês que eu não sinto nada. É como se não tivesse mudado nada ali, tá tudo do mesmo jeito. E é muito bom, porque assim, é como eu disse lá no começo da live, né? Realmente tem algumas mulheres que isso interfere de uma forma na qualidade de vida que elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem, de repente, ter ali, né, nesse período menstrual, o controle, né, sobre algumas coisas. Então, é legal a gente entender o que acontece com o nosso corpo e buscar soluções, né, pra gente resolver, tá? Ó, então a Ká tá falando aqui que dá vontade de comer muito chocolate na TPM. Então, Camila, não perca a minha live amanhã, 8 horas, hein? Você tem que estar aqui comigo, porque eu vou dar bastante dica. A Mili tá falando, gostei muito de saber que na TPM, mesmo que não queira fazer exercício, isso, se esforça. Tem que se esforçar em fazer algo para ajudar, isso mesmo. Então, se esforça, porque vai te fazer muito bem, tanto para a questão do humor, quanto para a questão também do próprio emagrecimento, questão da gordura corporal. Exercício, gente, é muito bom, muito bom. A Nice está falando que não tem problema com isso. Você não tem nenhum sintoma de TPM, Nice? Nadinha? Não consegue me imaginar brava, né? Olha, gente, pode ser que eu engane, viu? Pode ser. Eu falo isso pros meus pacientes. Pode ser que eu dê uma enganada aqui. Não, de verdade, assim, eu sou tranquila. Mas eu não tenho muita paciência para algumas coisas. Então, às vezes, eu me estresso. Tô tentando controlar esse estresse, né? Principalmente depois que eu descobri que o estresse faz com que a gente tenha ali aumento da produção de gordura. Então eu fico até brincando, falo, não, eu fico fazendo exercício, eu cuido da minha alimentação, eu não quero ter uma produção maior de gordura, não quero, então não vou ficar estressada. Mas falando sério, no meu caso, o ano passado eu tive que tomar até uma combinação de vitaminas, né? Eu tava muito estressada, então eu tive que, além da minha alimentação, né, que eu sempre controlo, além da atividade física que eu coloco ali como uma das minhas prioridades, né, eu tive que tomar uma combinação de vitaminas justamente para reduzir esse estresse, para ajudar na qualidade do meu sono, porque eu tava muito pilhada. E aí, como eu disse lá no começo, então a gente tem que analisar, né, o nosso contexto de vida também. Então, tudo bem, tem essas questões da TPM, mas será que é só isso? Ou será que seu estilo de vida também está contribuindo para um aumento do estresse, né? De repente para essa baixa na sua energia? Então tem tudo isso, tá?
Ó, a Nice tá falando que tem 1 ano que ela não menstrua. E aí, Nice, eu até falei sobre isso no começo, né? É engraçado que tem algumas mulheres que não têm mais a menstruação, né? Eu não sei, no seu caso, se é por conta de algum contraceptivo e tal, mas tem algumas mulheres que por conta, né, de anticoncepcional ou até mesmo do DIU, elas não têm a menstruação, mas elas sentem os sintomas. Então, nesse caso, né, como eu disse, seria indicado o uso de aplicativos para vocês irem colocando ali qual sintoma é mais recorrente, né, para depois a gente pensar numa forma de tratamento, tá? Então, a Leia acabou de entrar. Leia, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão de TPM, né, aumento do estresse, aumento da ansiedade, pode mandar aqui. Eu já expliquei bastante coisa, agora a gente já tá aí nessa fase das perguntas. Então, eu vou dar mais um tempinho, tá? Então, eu vou colocar para vocês esse vídeo salvo para vocês verem outras vezes. Compartilhem com as amigas, tá? Esse assunto aqui muitas mulheres acabam se identificando, né? Até por isso que eu quis trazer nessa semana, em comemoração à Semana da Mulher. E como eu falei, eu vou falar mais sobre isso durante a semana toda, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Justamente para acertar esses pontos, tá? Então vamos lá, se ninguém mais tiver dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Lembrando que amanhã, de novo, sendo bem repetitiva, eu espero vocês na live às 8 horas pra gente falar sobre essa questão aí do aumento